Com o lançamento oficial do capítulo 5 do mangá de Boruto Two Blue Vortex, tivemos um capítulo recheado de informações, onde vimos o passado de Sasuke e Boruto em sua batalha mais mortal contra o Code, além de diversas revelações sobre o que veremos mais adiante no futuro do mangá, onde dessa vez teremos um possível retorno do Naruto ao conteúdo da história e muito provavelmente podendo se tornar um dos grandes vilões dessa nova fase de Boruto. E é exatamente sobre isso que vamos comentar no vídeo de hoje, o retorno do Naruto como um possível vilão. Mas antes de tudo, sempre é bom lembrar que inscrito brabo do canal já chega deixando o gostei logo no começo do vídeo. E caso você seja novo por aqui e tenha caído de paraquedas aqui no canal, seja muito bem-vindo por aqui, postamos vídeos regularmente sobre Naruto e Boruto ao longo da semana. Então não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho de notificações para não perder os próximos conteúdos. Combinado então? Bora! Pois bem, meus amigos, então começando o vídeo de hoje, vamos falar sobre a segunda parte do capítulo 5 do mangá, onde finalmente tivemos a revelação dos próximos passos para o plano do 10 Caudas seguir ali adiante com os seus instintos, visto que nesse capítulo tivemos uma ênfase muito importante para saber o que o Kishimoto pretende com essa nova organização no futuro e quais de fato serão os seus objetivos principais nessa nova fase do mangá. E nessa segunda parte do capítulo então a gente começa lá em Konoha, onde podemos ver que a Moeg, a antiga parceira de time do Konohamaru e atual líder do novo time 10, acabou sendo transformada em uma árvore durante o ataque do Code nos primeiros capítulos. E desse ponto em diante, um paralelo muito perceptível começou a surgir aqui, visto que aqui temos então o retorno da aparição ali do Konohamaru junto com o time 10, que provavelmente muito em breve acabará buscando uma forma de salvar a Moeg, visto que mesmo estando presa, ela ainda estava viva naquela situação, o que nos leva também a um paralelo extremamente interessante com o que já vimos durante as primeiras temporadas de Naruto Shippuden, em que ao enfrentar Hidan e Kakuzu, o time 10 de Shikamaru acabou perdendo o líder da sua equipe, Asuma Sarutobi. Então, um tempo depois, ali mais adiante na história, um substituto seria alocado para liderar a missão de vingança do Shikamaru. E naquela ocasião, então, o escolhido foi o até então líder do time 7, Kakashi Hatake. O que acaba nos levando então ao paralelo que a gente vai ter aqui pra frente, onde a gente tem o Konohamaru, sendo ali o antigo líder do time 7, muito provavelmente guiando esse novo time 10 a um possível resgate da Moeg. Sendo esse então o primeiro paralelo que a gente tem aqui. E a partir daqui então, entramos em um novo paralelo que começa a surgir, visto que, como comentamos durante o capítulo do mês passado, esses novos vilões que surgiram no mangá de fato foram criados ali a partir das pessoas que foram devoradas pelos Garras Sujas. Sendo assim, com a confirmação de que a Moeg foi transformada em uma árvore, o mangá nos entrega exatamente a resposta sobre isso, revelando que a personagem feminina que vimos ali no grupo do Jubi é de fato baseado na Moeg. E não somente isso, mas ela também carrega parte do sobrenome da Moeg, visto que o nome original dela seria basicamente Moeg Kazamatsuri. E essa cópia da Moeg feita ali, do 10 Caudas e tudo mais, se autodenomina como Matsuri. Ou seja, parte do sobrenome dela foi alocado ali para colocar nessa personagem. E segundo também o que esse capítulo nos revela a partir daqui sobre esses inimigos, é que eles aparentemente, além do seu instinto de devorar os Otsutsuki, como o Boruto e o Kawaki, e também obviamente obter o conhecimento como foi citado no capítulo passado, esses inimigos então estão sofrendo algumas alterações nos seus próprios instintos. Visto que a Matsuri comenta que sente uma raiva extrema dos membros ali do time 10 e também do Konohamaru. Algo que muito provavelmente diz que esse tipo de pensamento que ela tem ali estaria interligado com os sentimentos da própria Moeg. Porém, como uma contraparte negativa daquilo que a pessoa que foi transformada em uma árvore acaba sentindo. No caso, a Moeg, obviamente, ela gostava ali dos membros do time 10 e também do Konohamaru, então fica praticamente explícito que ela ter ali um ódio extremo ali pelo time 10 e também pelo Konohamaru é um sentimento inverso do que a pessoa que foi capturada ali transformada em árvore acabaria tendo. Sendo assim explicado o porquê dela ter esse sentimento negativo e o porquê dos instintos dela estar mudando. E a partir desse ponto é concluído pelo 10 Caudas que, além deles serem biologicamente o mesmo ser, essa então seria a diferença sentimental que cada um deles estariam sentindo, ou pelo menos uma das características que acabaria diferenciando cada um deles entre si, revelando assim que o objetivo deles, além de devorar Boruto e Kawaki por serem Otsutsuki e também obter o conhecimento, agora cada um deles irão atrás de cada um dos inimigos que compartilha esse tipo de sentimento com eles. No caso, para cada um dos personagens que forem sendo transformados em árvores, novos alvos serão postos sobre a cabeça daqueles que eles mais amam, resumindo assim uma nova camada que foi posta em cima desses vilões.
Mas ainda sobre esses inimigos e sobre esse tipo de sentimento, o Shinju, que está sendo baseado ali no bug, percebe que a Eida naquele momento estava observando aquela reunião e ouvindo a conversa. E então ele, com o Rinnegan, ele é capaz de ver a presença dela lá, ele se aproxima dela e então ele conversa uma parada muito interessante. Já que ele afirma para Eida que é bom que ela esteja observando, visto que agora ela será o seu alvo. Justamente porque o bug original ele era completamente apaixonado pela Eida, pelo motivo óbvio de que ele havia caído na habilidade do charme dela há muito tempo atrás. Sendo assim, para o bug, a Eida é o personagem mais importante para ele. Quanto aos outros personagens que a gente tem aqui, a gente tem então aquele clone ali do Sasuke chamado de Hidari, que acaba meio que questionando ali quem são eles e tal, qual o propósito de vida deles e tudo mais. Porém, o líder de todos eles acaba dizendo pro Hidari que ele deveria seguir ali os seus instintos e decidir um alvo para si. Hidari então acaba citando a Sarada como seu alvo atual. O que é um ponto bem interessante, pois levanta o questionamento de onde foram parar os verdadeiros sentimentos do Sasuke pela Sakura. Embora isso não seja um grande problema, visto que a Matsuri também tinha comentado ali sobre o time 10 e também o Konohamaru, e ela acabou meio que deixando de lado o time 10 e focou exatamente no Konohamaru. Talvez sendo um sentimento de proximidade ou uma escolha individual. Fato é que o Hidari acabou escolhendo a Sarada no lugar da Sakura. Mas se fosse pra chutar alguma coisa, eu poderia dizer pra vocês que é facilmente perceptível que o amor do Sasuke pela Sarada acabou possivelmente sobrepondo o que ele possui pela Sakura, ou simplesmente foi uma escolha pessoal desse personagem. E por último então, nesse quesito, temos o atual líder dessa nova organização, que aparentemente seria chamado de Jura. Esse personagem, como já comentamos anteriormente, ele tem todos os trejeitos do Kawaki, sua postura, roupas são muito parecidas, e até mesmo a habilidade de voar que o Kawaki conseguiu ali muito recentemente no começo do mangá. E seguindo a linha de raciocínio que comentamos até aqui sobre os alvos de cada um desses personagens aí do 10 Caudas, Jura acaba não entendendo, mas ele aparentemente tem uma forte vontade de devorar o Naruto, revelando que esse cara sabe que o Naruto está vivo de alguma forma, assim como também de todos os personagens que temos até então, o único personagem que nutre o maior sentimento pelo Naruto ao ponto de se tornar uma loucura é de fato o próprio Kawaki. E ainda não ficou claro como esse inimigo surgiu do Kawaki, mas é evidente que ele estaria supostamente sendo baseado nele, seja pela sua aparência e postura, assim como também agora como seus sentimentos ali, né, contraditórios pelo Naruto. Que resumidamente seria, se o Kawaki ama muito o Naruto a ponto daquela loucura, obviamente esse personagem, se ele for uma contraparte do Kawaki, ele vai odiar o Naruto a ponto de querer devorá-lo. E outra evidência que temos ainda sobre ele seria supostamente também as suas habilidades, visto que eu citei agora há pouco que ele também poderia estar voando, diferente dos outros Tsumeakas ali que apareceram no chão. Dessa vez temos outro detalhe ali dentro do capítulo, que seria esse personagem, o Jura, ele escorado ali em um cubo, né, mais ou menos ali como os que o Kawaki utiliza atualmente, indicando que talvez ele também seja capaz de utilizar o Sukuna Hikona e talvez o Daikoku Ten. Sendo assim, de alguma forma, ele poderia chegar até o Naruto e concluir o seu objetivo de devorá-lo. E caso isso realmente aconteça, só existirão dois caminhos para o Naruto. Ou ele será devorado e será o fim dele dentro do mangá, ou como vimos com o caso desses inimigos, o Naruto poderia também, né, receber ali uma contraparte de 10 caudas da sua personalidade. Assim como está sendo o caso do Sasuke ou ali do chamado Hidari, onde possivelmente acaba sendo meio que evidente que existe uma possibilidade ali da gente ter um Naruto vilão futuramente, sendo muito provável com esse personagem líder acabando chegando até ele. Porém, é claro, isso é algo que ainda vamos precisar analisar e esperar um pouco, né, pra descobrir ali se realmente vai acontecer ou não, se o Naruto vai trocar de lado, se teremos uma contraparte dele, exatamente assim como a gente tá vendo com o caso do Sasuke. Sendo esse então, todos os objetivos do 10 Caudas a partir desse ponto do mangá e o designamento deles também ali pro futuro da história. Mas e você, o que acha? Acha que o Naruto realmente será devorado por esses inimigos? Sasuke ama mais a Sarada do que a Sakura? E como o Jura conseguiu possivelmente o DNA do Kawaki? Foi através do capítulo 2, onde os Tsumeakas ali quase devoraram o Kawaki e tudo mais? Ou existe algum outro tipo de critério para isso, como o próprio DNA modificado do Kawaki? Fique à vontade para deixar a sua opinião, comente aqui embaixo o que você acha e caso você tenha gostado desse vídeo, se possível deixe seu gostei, a gente se vê numa próxima, tamo junto e é nóis!